Está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Digital e 8 da fibra ótica da Vivo TV. E também pelo site tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é Dr. Domingos Sávio Zainag, que é professor e advogado. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo. E o tema do nosso programa hoje é Direito Desportivo. O Dr. Domingos Sávio Zainag, além de professor, é autor de inúmeras obras e lançou recentemente este livro, Os Atletas Profissionais de Futebol no Direito do Trabalho, que eu vou pedir aqui dá um close aqui, por gentileza, nesse livro aqui. A capa é branca, tem que chegar perto, senão não consegue ver. Isso, Os Atletas Profissionais de Futebol no Direito do Trabalho. Bem-vindo, Domingos, é uma alegria recebê-lo aqui. A alegria é minha, muito obrigado pelo convite. Primeiro te rever, né? A gente estava juntos lá no Conselho da OAB, agora já não estou nessa atividade. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. Já era para ter vindo há muito tempo, né? Mas a correria vai, vem, mas conseguimos acertar aí a agenda e num momento importante aí da minha vida. Finalmente conseguimos acertar a agenda, um belo livro, parabéns. Obrigado. Tem uma lacuna dentro do direito, ou seja, a ausência de uma obra desse porte que aborde o tema dos atletas profissionais, que inclusive é uma das formas que hoje milhares e milhares de garotos encaram como uma profissão que se mudou muito, né? Não sei se você poderia traçar um comparativo. Posso. O que foi o atleta de 1970, 1960 e o atleta de hoje. Bom, primeiro esse livro é a terceira edição, né? Você sabe que originariamente foi minha tese de doutorado lá na nossa PUC, aqui de São Paulo. Eu defendi em 97. 90? Quem era o teu orientador? Era o Cássio Mesquita. O professor Cássio. Cássio. Professor Cássio. Aí na época é até engraçado, né? Quando eu apresentei o trabalho, no dia do exame, você tem carreira acadêmica, sabe, né? 5 examinadores, 2 de fora da universidade. Os 2 de fora, e principalmente um deles, um colega da USP aqui, disse o seguinte, que o tema era um tema de só menos importância para o direito do trabalho, que ele não entendia por que trazer para a academia esse tema. Até porque era inédito, ninguém até então tinha defendido ou uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado sobre a profissão de jogador de futebol. Aí eu acabei dando sorte, né, porque o país mudou, veio a Lei Pelé, que para você ter ideia, eu fiz a tese com base na Lei Zico. Então, eu estudei muito essa parte histórica e nessa terceira edição, que depois, para você ter ideia, a segunda edição só fui lançar, a primeira foi em 98, a segunda só em 2015. E foi pela LTR, né? LTR. Especialista. De trabalho. Só publica bons autores aqui. Alguns, né? Mas veja, aí a evolução. Já estudei lá atrás. Da primeira edição para a segunda é outro livro, tirando a parte histórica que, apesar de o ex-ministro Malan ter dito que no Brasil até o passado é imprevisível, no caso do futebol nem tanto. O que mudou, por exemplo, até antes que eu me esqueça, primeiro eu já dizer que o Charles Miller, que é o pai do futebol no Brasil, pelo menos do futebol organizado, ele não era inglês. Começa por aí a história. Ele é paulistano, morava aqui no Brás. É bom esclarecer isso aqui, porque geralmente tem essa confusão. Olha, para você ter ideia, Martim, tem livros que trazem isso. E eu fui pesquisar e nessa terceira edição, eu até exagerei, que eu fui buscar até o nome do pai, da mãe, do avô, dos irmãos, onde morou, número da casa, para não ter discussão. Mas o que mudou foi que, ontem ainda comentava, que como o Charles Miller não tinha ideia de que ele estava trazendo para o nosso país um esporte que ia virar a identidade do povo brasileiro. O que mudou foi que o brasileiro gostou muito do futebol. O futebol ele vai se tornar uma profissão rentável, ou pelo menos que a pessoa podia tirar do futebol seu ganho de vida lá pelo final dos anos 30. Uma coisa que ninguém sabe, o Brasil em 38 foi a grande sensação da Copa do Mundo da França, só não ganhou talvez por arrogância, porque no jogo semifinal contra a Itália deixou o Leônidas, que era o nosso principal jogador de fora. Diamante Negro. O Diamante Negro.
Eles jogavam de tênis, não é isso? Ou não tinham tênis? Tinha alguma coisa? Não. Há uma lenda em torno a No isso. começo, evidentemente, que quando chega aqui, acho que nem tênis, ou sei lá que tipo de sapatilha que se usava, mas com o tempo, trazendo da própria Europa, a chuteira, que no nosso tempo de moleque, a chuteira era uma para toda a vida, né? Sem dúvida. E colocava, você trocava, eu falo para a molecada, vocês não sabem como que vocês estão jogando, a gente trocava o cravo no sapateiro, com taxinha, isso, para você ter ideia, isso é do início do século XX, e a minha infância foi nos anos 70, a final de infância e início da adolescência, eu usava a mesma chuteira que se usava nos anos 50. Meu pai A bola era igual. capotão. Bola de capotão, que as pessoas nem sabem o que é isso. Que aquilo batia na perna, ardia 3 dias, né? Dia de chuva. Fora que só tinha um menino no bairro que tinha. Geralmente era um só que tinha a bola Até capotão. aqui eu tenho uma lembrança tão bonita da minha vida, que minha primeira bola de capotão ganhei em 1970, ano do tricampeonato que minha avó paterna deu. Oh, que bacana. E era um negócio caro, porque meus pais não podiam comprar. Minha avó pegou e me deu de presente, né? Você se lembra da Copa de 70? Muito, eu tinha 11 anos. Você sabe que eu encontrei hoje? Desculpa, a gente está nesse tom de informalidade. Encontrei hoje, não, esse final de semana, o álbum campeão dos anos 70, preenchido, um álbum de figurinha que eu tinha. Eu perdi tudo isso, rapaz. Eu fiquei até emocionado. Mas você voltando, sabe, desculpa. Pouca coisa eu perdi, porque eu também, falando em livros, eu escrevi um livro, já está na editora, que eu sou corintiano. Só o corintiano para ser fanático para escrever tese de doutorado. Nem todo mundo é perfeito, né? Aí é que tá. Mas eu escrevi um outro livro, que se chama Vai Corinthians, 50 anos de história de um louco do bando. E eu tenho jornais desde 71. E nesse livro as imagens foram escaneadas e estará. Mas essa da seleção, porque eu pensava muito mais no Corinthians do que na seleção. Mas esse ano, imagina, 70, era espetacular. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza Everaldo, Clodoaldo, Pelé, Clodoaldo, Jairzinho, Pelé, Rivelino, Tostão e o 8, o Gerson. Que ainda, esses dias eu vi um jogo na TV, o sujeito foi fazer um lançamento pro cara lá na ponta esquerda do meio de campo, errou, a bola foi para fora, eu falei, gente, o Gerson fazia isso daqui como se jogasse com a mão. E ainda fumava no intervalo. Fumava, mas isso de fumar no intervalo, acho que até o Sócrates já nos anos 80 fazia a mesma coisa. O Cruyff fumava também. Quem? Cruyff. É mesmo, esse eu não sabia. O Cruyff fumava e muito. Então, mas era uma época que os jogadores... Por que Pelé se destacou? Você se lembra do Ivair, que era o príncipe, que jogou no Português e jogou no Corinthians? O rapaz negro. Ele era o príncipe porque nós tínhamos Rei Pelé, Rivelino Reizinho e o príncipe Ivair. Eu o entrevistei quando eu tinha lá o meu programa na TV Justiça, e ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou que quando eles treinavam pela seleção paulista, o pessoal nem sabe que tinha campeonato de seleções no Brasil entre os estados, ele falou que quando dava um encontrão no Pelé, era o mesmo que você dava um encontrão numa parede de concreto. Ele falou, o Negrão era muito forte. Essa era a diferença do Pelé. O Pelé foi um atleta numa época de jogadores de futebol. Exatamente. Porque se você pegar fotos antigas, a gente encontra isso na internet, a musculatura do Pelé, quando ele está disputando uma jogada com um jogador adversário, percebe-se que a musculatura do Pelé era muito diferente. Então ele já era um sujeito diferenciado nesse sentido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas uma coisa que chama bastante atenção é o seguinte, a partir dos anos 90, 2000, esses jogadores passam a ganhar muito mais dinheiro. Há uma foto muito famosa do Nilton Santos, depois da Copa de 58, ele descendo de ônibus em Santos para tomar... E treinar, eles iam treinar de ônibus. E hoje em dia os salários são milionários, cifras... Você veja, né, pelo que a gente sabe pela imprensa, o Neymar ganha 10 milhões de reais. Isso é o que a maioria de nós não vai conseguir sua vida inteira. O sujeito ganha por mês. Agora, temos que desmistificar algumas coisas. Em primeiro lugar, é uma parcela ínfima de jogadores, falando no caso do Brasil, que tem um salário acima de 50 mil reais. A grande maioria, isso que eu ia te perguntar. A grande maioria, que é em torno de 85%, ganha em torno de 3 salários mínimos. 3 salários mínimos? 3 salários mínimos. Isso significa quase 3 mil reais. Quase 3 mil reais. Aliás, isso não é uma estatística... Não, um negócio sério, que é com base na CBF, porque todos os contratos de trabalho de atletas de futebol estão todos registrados.
Todos. A FIFA exige Agora, isso. mas isso você fala, R$3.000 jogadores de time grande ou time... Não, no geral, porque geral. nós temos no Brasil quase mil equipes profissionais. Se você faz uma conta aí por baixo, numa média de 15 jogadores por equipe, a gente tem em torno de 15 mil atletas no Brasil. Agora, nós temos 12 clubes grandes, considerados de nível A. Aí, esses jogadores, se a gente pegar numa média de 25 em cada um, a gente tem 250, 300 atletas, que tem um salário acima de 50 mil, no universo de 15 mil ou 20 mil profissionais. Esse que é o problema, porque todo mundo só olha aquele que ganha muito, mas o que ganha pouco. Eu acho que é um exagero também nesses clubes de ponta o que o jogador de futebol ganha, mas é mercado. Se estão pagando, é o que eu digo sempre, né? Se o Paris Saint-Germain consegue pagar 10 milhões de reais por mês para o Neymar, é que ele está ganhando muito mais por trás. Sem dúvida. Então, é que está. Mas a gente isso é uma indústria, né? Eu acho que o esporte que mais mobiliza no mundo é esse. É um grande entretenimento, né? Sem dúvida. Outra coisa que a gente tem de perceber, né? Você se lembra, antigamente o futebol era conhecido como o esporte das multidões. Exato. Se o telespectador, o mais jovem, procura no YouTube qualquer jogo da seleção brasileira ou do Flamengo no Maracanã, não vamos nem falar do nosso São Paulo, Corinthians, Palmeiras, aqui de São Paulo. Pega o Maracanã. Qualquer Fla-Flu dos anos 70 é 150 mil pessoas. Então, quando mostrava aquela imagem, você nem identificava que era gente, que eram seres humanos, porque que os locutores falavam a massa. Hoje você vai num estádio como o do Corinthians e o do Palmeiras, que são os mais modernos aqui de São Paulo, e você vendo pela televisão, você identifica que são torcedores. Porque o público mudou. O futebol profissional não é mais esporte da multidão no Brasil. Voltou a ser um esporte de elite como no início do século XX. Sem dúvida, até porque os ingressos estão muito caros. Eu vou encerrar esse bate-papo desse bloco por aqui. Voltamos já no próximo bloco do programa Direito e Globalização. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Domingos Sávio Zanag. Dr. Domingos Sávio Zanag
É advogado, professor e autor do livro Os Atletas Profissionais de Futebol no Direito do Trabalho. No primeiro bloco nós batemos um papo, eu vim aqui perguntar sobre o livro, mas começou a dar um passeio começou a falar do primeiro capítulo da história do futebol, 1930 falamos de Diamante Negro e acabamos falando de tantas outras coisas que não falamos do conteúdo do livro aqui. E esse livro aborda vários aspectos, entre eles o direito de arena, o que vem a ser isso? Que são essas novas formas contratuais que surgem? Bom, tecnicamente eu vou contar para você e para os telespectadores uma coisa interessante, antes de falar do direito de arena, do bicho. O bicho. Muito bem. Porque veja o que é o bicho. Numa atividade normal, é uma gratificação. O trabalhador está lá na sua empresa, ele tem seu salário e é prometido para ele, se ele fechar, que é a participação nos lucros, digamos, se a empresa tiver lucros, ele vai ganhar um valor acima no fim do ano, além do seu salário, 2 vezes por ano, ou se fechar uma venda, vai ganhar um prêmio, que hoje a CLT até fala que o prêmio não tem natureza jurídica salarial, mas enfim, vai ganhar um dinheiro além do seu salário. Por que no futebol chama bicho se é igualzinho? Você ganhou o campeonato, você tem seu salário, você ganhou o jogo. Lá nos anos 30, e veja a gente que estuda direito, né, a importância do costume. Não era ético, não era moralmente aceitável o jogador de futebol ganhar dinheiro. Só que o futebol empolga. Você estava falando que viveu lá em Belo Horizonte, você é atleticano, e o Cruzeiro era o Palestra Itália, não era isso? Então era a comunidade italiana. Então vamos pegar o exemplo de Minas. Jogava lá Atlético e o Palestra Itália. Os italianos se cotizavam que eles queriam mostrar que a colônia italiana era a melhor da cidade, do país, sei lá, enfim, que o clube deles era o melhor. E uma forma de se sobressair era mostrar que o time deles era o melhor. Só que tinham que ganhar do Atlético, que é o grande clássico de Minas até hoje, um dos maiores do Brasil, um dos maiores do mundo. Como Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, etc. Pois bem, os sócios faziam a chamada vaquinha. Vamos juntar uma grana e chegava para o capitão do time. Olha, se vocês ganharem lá do pessoal do Atlético e vice-versa, se vocês ganharem do pessoal do Palestra Itália / Cruzeiro, tem um dinheiro para vocês. E um deles, evidentemente, ganhava e pegava esse dinheiro. E as cidades menores, a sociedade percebia que os jogadores tinham dinheiro e começavam, nossa, como é que você tem tanto dinheiro? O que aconteceu? Roubou banco, brincando. Não, ganhamos no bicho. Fizemos uma aposta, todo mundo, nós ganhamos uma boa bolada no bicho. Até que, com o passar do tempo, as pessoas começam a ficar um pouquinho. Sempre que ganha um jogo, ganha no bicho. E ficou até hoje essa nomenclatura, mas juridicamente é uma gratificação ao prêmio. Você me perguntou do direito de arena. O direito de arena é uma coisa interessante. O direito de arena, esse direito pertence aos clubes e não aos jogadores. Então, lá no passado, nós somos de uma geração que não tinha jogos pela televisão. Não. O que a gente tinha? O radinho de pilha. Eu ganhei em vários natais, pedi para o meu pai o radinho de pilha mais moderno da época para poder escutar jogos do meu time. Pois bem, só que as televisões começaram a passar o futebol. E isso tirava o público do estádio. Até que alguém veio e exigiu que se colocasse numa lei, se ver na lei do direito autoral dos anos 70, que para passar um jogo de futebol ao vivo, seria necessário autorização do clube mandante, e ele cobraria ou não por isso. E por que arena? Que a arena, hoje está fácil de explicar isso. Difícil era lá no passado, quando do nosso tempo chamava estádio. Mas o direito de arena é por isso, que a arena é onde tem as partidas. E por que direito de arena? Porque pressupõe-se que a transmissão pela TV tira público. E os clubes recebiam por isso digamos, uma indenização. E o que a lei dizia? Que na época, e isso vigeu até 2011, que 20% por mínimo do valor que o clube recebe, ou recebia, deveria dividir entre os atletas participantes do jogo. E nesse ponto eu tenho uma coisa que não vou dizer que envaidece, porque eu aprendi na Igreja Católica que vaidade é pecado, mas que me deixa feliz, que foi um dos pontos da minha tese de doutorado, que eu cheguei à conclusão que o direito de arena, essa parte que vai para o jogador, tem a mesma natureza jurídica de gorjetas, que é um terceiro que paga ali para a relação
contratual. E o TST e a Justiça do Trabalho como um todo encampou isso. Veio uma lei em 2011, e eu discuto isso no livro, eu faço essa crítica. Primeiro, diz que a natureza jurídica do direito da arena não é mais remuneratória e reduz para 5%. Aqui eu tenho uma tese e devo escrever um artigo para um livro agora sobre isso, além do que eu já escrevo aí, vou fazer uma palestra na Federação Paulista de Futebol dia 24, que eu digo que esse artigo é inconstitucional, porque ele fere o princípio do não retrocesso social. Um ganho que tinha quase 4 décadas, de uma hora para outra o legislador reduz de 20% para 5%, e ainda por cima tira a natureza jurídica salarial. Porque pode parecer, mas o atleta ganha muito. Gente, não podemos nos esquecer que a grande maioria ganha pouco. Um jogador que jogue num clube como o Corinthians, como o seu Atlético, como o Flamengo, um jogador que esteja começando, que tem um salário de R$5.000, digamos, o direito de arena no final do mês, a 20%, dava muito mais. E veio o legislador, tirou. E tem outras particularidades na relação de trabalho desportivo. O contrato é sempre por escrito, porque a FIFA determina, como eu falei no início da nossa conversa, que há registro dele. Que haja registro. É uma coisa até interessante, porque todo mundo sabe o salário. Vai dizer lá nas federações, não tem um sujeito que viu e espalha. Espalha. E fere um princípio aí do sigilo do salário das pessoas. Mas tem razão de ser. Por quê? Porque tem a multa. O telespectador pode imaginar, poxa, mas a gente ouve dizer que acabou o passe, mas toda hora diz que para tirar o jogador A para ir para o jogador B tem que pagar não sei quantos milhões. Realmente, a palavra passe não existe mais. O que era o passe? O passe é um instituto que foi criado pela FIFA lá no passado e o Brasil encampou, que era o seguinte: o atleta, quando ele ia passar, e por isso passe, de um clube para o outro, do clube A para o clube B, esse clube B tinha que pagar um valor. E o atleta ficava com 15% desse valor. Eu não vou dizer, eu ia dizer aberração. Não aberração, digamos, a coisa estranha é que quando acabava o contrato de trabalho, o atleta não poderia jogar num outro empregador se esse novo empregador não pagasse para o clube anterior o valor do passe. Isso acabou. Terminou o contrato, o jogador está livre. Agora, durante o contrato de trabalho, tem a cláusula que hoje chama-se indenizatória, quando o atleta tem de pagar, ou cláusula compensatória, quando o pagamento tem de ser por iniciativa, quando o empregado, o atleta, o clube rescinde o contrato e o clube tem de pagar. Pois bem, só que em cima disso, o mercado chama de direitos econômicos. E durante a vigência de um contrato, se um atleta quiser trocar de empregador, foi a história do seu Fred, no seu time que foi lá para o Cruzeiro, né? 10 então, milhões. 10 milhões, porque ali tem até uma coisa interessante, né? Eu não conheço o caso a fundo, mas foi o seguinte, ele tem uma multa de 90 milhões. Foi feito um acordo com ele, a gente rescinde, você não precisa pagar nada, vai jogar onde você quiser, mas se você voltar para o Cruzeiro, tem a multa de 10 milhões. Bom, eu não sou advogado da causa, então eu posso falar que, na minha opinião, está certo isso. Porque até ele foi beneficiado. Não está impedido dele trabalhar. Ele pode jogar onde ele bem entender, desde que pague essa multa. Ele é livre, ele é maior, e abriu, ele teria de pagar 90 milhões. Então, o passe, uma vez eu escrevi um artigo para o jornal Lance, e eu dizia assim, será que o passe acabou? Porque, a bem da verdade, durante o contrato de trabalho, o passe existe. Para o Neymar passar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, houve aquele pagamento lá de sei quantos milhões de euros. Agora, a gente está quase terminando, o papo está tão gostoso aqui que a gente poderia ficar a noite toda aqui, mas você disse uma coisa, o princípio do não retrocesso das cláusulas sociais. Houve uma reforma trabalhista, isso atingiu certamente os contratos de trabalho dos jogadores. Também, como de todo trabalhador. Como de todo trabalhador. Como fica isso em relação ao direito desportivo do trabalho? Olha, por exemplo, né, uma coisa que se discutia muito aqui, o atleta de futebol, o atleta em geral, que tem a cláusula de arbitragem, que hoje a CLT já permite que se coloque quando o sujeito ganha mais de 2 vezes o teto da Previdência, que dá hoje quase 12 mil reais. 12 mil. Vamos arredondar aí para ajudar os aposentados, 12 mil. Aliás, quem ganha o teto também tem isso.
De qualquer forma, uma parcela muito pequena, que vai valer essa cláusula arbitral, a meu ver. Agora, tem outras coisas. Por exemplo, férias. Outro dia eu fui participar de um evento na Federação de Futebol do Rio de Janeiro e se discutia se as férias do atleta podem ser divididas em 3 vezes. Eu acho que não. Por que não? Porque a lei, ela diz que o atleta, de qualquer atividade, e particularmente futebol, todos eles tiram férias no mesmo período, que é no período do recesso. Seria agora. Que agora que estão voltando, né? Porque não dá para você tirar férias. Já pensou, o jogador fala, bom, agora minhas férias já estão vencendo, eu quero tirar férias faltando uma semana para o final do campeonato. Vai atrapalhar. Então tem peculiaridades que a gente chama no direito desportivo especificidade, que parece um palavrão. Tem gente que acha que isso é uma agressão, mas tem particularidades. Como todas as demais profissões. Todas, nós advogados. A gente não tem as férias hoje. O jornalista que trabalha 5 horas, etc. O policial. O policial. Pois bem, o médico. Bom, aí se for falar, a gente vai falar de telefonista e diabo aqui. Agora, veja, adicional noturno, que é uma coisa que a gente discute muito, eu digo que não tem direito. Por quê? Porque o atleta, ele tem que se exibir, principalmente no futebol, que é o que eu trabalhei no livro, nos horários e dias que as pessoas, aspas, normais, podem assisti-lo. Sem dúvida. Então tem de ser à noite. E tem de ser no final de semana. Você não vai dar o repouso semanal para o atleta no domingo, porque o domingo é o dia que nós não trabalhamos, a gente vai para o estádio, ou assiste na televisão. E eles descansam na segunda-feira. Isso, é que está. É uma profissão diferenciada. Eu tenho 2 amigos padres. E eles falam que o domingo para eles é o dia de trabalho, é o principal dia de trabalho. Até nesse fim de semana eu estava com um deles, eu falei, cara, como é que você aguenta 4 missas por dia no domingo que você vai falar a mesma coisa? Eu como professor, uma época eu dava aula para 4 turmas, segunda e terça. Quando eu chegava na segunda aula da terça para falar, por exemplo, de férias de novo, eu falei, nossa, de novo. Eu ainda brinquei com ele, falei, de novo você vai falar do Adão e Eva, 4 vezes. Ele falou, a gente tenta até mudar um pouco na homilia, mas cansa. Então, qualquer profissão tem os seus problemas. Nós estamos no encerramento final, gostaria, antes de mais nada, agradecer a sua presença e as suas considerações finais. Bom, primeiro te agradecer, né, de vir Seja aqui bem-vindo. no programa. Eu acompanho o teu programa há tantos anos, né, e tinha esse convite. E é isso, eu posso fazer um convite aqui, se você me permite, por favor. dia 17 agora. Vou até mostrar aqui, dá um close, dia 17. 17 de fevereiro, que é sábado. Depois do carnaval, né? Na Federal Concursos vai ter o lançamento desse livro ali na Avenida Paulista, quem quiser. Paulista, qual o número? Você se lembra de cabeça? Agora eu não vou lembrar de cabeça. É quase esquina com a Ministro Rocha Azevedo, mas é o seguinte, é só entrar em contato comigo, tem o meu site que é o zainag.com.br, o site da editora ou então Facebook, essas coisas, tá? E esse livro, eu dou para você de presente. Muito obrigado. Todos os seus telespectadores presenteados. Ok, muito obrigado, agradeço a sua presença, tanto tempo a gente queria conversar aqui, espero tê-lo de volta. Vou trazer um atleta profissional para a gente discutir o jogador e o atleta profissional, para enriquecer mais, vou trazer o César Maluco, o pessoal da antiga aqui, que tem contato conosco. E me despeço por aqui. Até a próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Até lá e obrigado.